Oi gente, tudo bem? Eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês porque tem algumas coisas muito importantes acontecendo na minha vida, muitas mudanças em andamento, e eu achei que era importante compartilhar com vocês porque eu compartilho aqui o que acontece na minha vida, essa é a minha abordagem para falar sobre organização, sobre produtividade, sobre planejamento de vida. Grande parte da minha vida é esse trabalho que eu faço com muito propósito e parte desse trabalho é compartilhar conteúdos a respeito e não tem como eu não falar sobre a minha vida, porque o que eu compartilho é o que eu vivencio, eu trago muitos exemplos da minha própria vida, e vocês fazem parte disso, vocês fazem parte aqui desse canal no YouTube, algumas pessoas me acompanham em outros canais também, como por exemplo o blog e o Insta, e alguns leitores mais antigos do blog já viram um post que eu fiz lá, inclusive eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo para quem quiser, porque lá eu conto com mais detalhes para quem quiser saber sobre essas mudanças. E eu quis gravar esse vídeo porque não dava para esperar mais. Eu precisava gravar esse vídeo para compartilhar com vocês essas mudanças que eu tô passando, porque elas impactam completamente no conteúdo que eu tô compartilhando aqui com vocês. Acho que é um verdadeiro ato de honestidade com vocês também, e também para mostrar, será que eu ainda me identifico com a Thaís? Será que eu ainda quero continuar acompanhando esse conteúdo? Então, por isso que eu achei muito importante postar, tá bom? Então, em respeito a vocês, eu tô postando esse vídeo aqui. Essa mudança que eu tô passando é um processo de muitos anos mesmo. Eu não vou ficar aqui nesse vídeo contando toda a minha história, desde quando eu era criança, até quando eu comecei a trabalhar, e o que fez eu mudar de carreira. Enfim, não precisa. Eu tenho vários vídeos onde eu conto essa história, eu conto trechos dessa história e posso compartilhar em outros também, mas não é o foco aqui. O foco é compartilhar essa mudança mais imediata que vem acontecendo nos últimos 2, quase 3 anos da minha vida, porque ela tem sido uma mudança assim que impactou completamente e profundamente a pessoa que eu sou hoje. A minha motivação para trabalhar com o que eu trabalho hoje foi que eu sou publicitária por formação e desde muito nova na minha carreira eu tive crises de estresse, de ansiedade, síndrome do pânico, tive burnout. Tive vários momentos da minha vida em que eu tive que tomar uma decisão radical, minimalista mesmo, de me desfazer de 90% das minhas coisas, pedir demissão, desmanchar um relacionamento, mergulhar dentro de mim, enfim, eu tive várias coisas que aconteceram assim ao longo da minha vida que me fizeram entender que eu gostaria de trabalhar com isso aqui que eu faço hoje. Eu pedi demissão do meu último emprego formal, digamos assim, em 2014, que foi a época que eu publiquei meu primeiro livro, e naquela época eu recebi uma proposta muito legal de uma pessoa que é um amigo meu, na verdade, é uma pessoa que eu gosto muito até hoje, que me fez uma proposta para trabalhar como instrutora de treinamentos corporativos com o método GTD, que quem me acompanha aqui sabe que é um método que eu sou completamente apaixonada. Então eu tenho muita gratidão mesmo por todo esse processo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, né, na verdade, quando eu comecei a empreender, trabalhar de maneira autônoma, eu tinha muita insegurança com vários aspectos do meu trabalho. Em primeiro lugar, essa coisa mesmo de você largar um emprego seguro. Eu trabalhava numa empresa que era ligada ao governo, então era praticamente concursada assim em termos de segurança. Eu larguei esse emprego, então a segurança da minha família, a estabilidade financeira que a gente tinha para viver daquilo que eu realmente acreditava que ia dar certo e deu certo, tá? Só que na época era muita insegurança. Eu dependia muito desse outro trabalho que não era meu, e o que era meu, que era o Vida Organizada, que era o meu trabalho com organização, eu não conseguia fazer com que aquilo sustentasse, né, a minha empresa, o meu trabalho, enfim. Aos poucos eu fui construindo uma coisa em torno do Vida Organizada, eu fui aprendendo, fui estudando, fui pesquisando mais, e fui ganhando segurança e autoconfiança mesmo em tudo que eu ia fazendo, sabe? Então eu publiquei meu primeiro livro em 2014, depois eu publiquei outro e outro, e tudo isso foi refletindo esse amadurecimento do meu caminho, do que eu estava aprendendo, das minhas próprias pesquisas. Eu fiz um primeiro curso do Vida Organizada, um workshop chamado Organiza-se em 2015, no final de 2014, e quando eu abri as inscrições para esse curso, eu abri as inscrições no blog e fui almoçar. E quando eu voltei do almoço, coisa de 40 minutos depois, as vagas estavam esgotadas, eram 40 vagas. Eu fiquei
chocada, assim, porque eu falei, nossa, gente, o que tá acontecendo? Será que isso tá certo mesmo? Daí tinha lista de espera, enfim. Foi naquele momento que eu comecei a perceber algumas coisas, né, que era um fato de que as pessoas se conectavam comigo, por mais que eu falasse de outros métodos, que eu falasse de outras pessoas, e eu tenho uma imensa gratidão por tudo isso, porque faz parte do meu caminho, faz parte da construção de quem eu sou. Por exemplo, o meu corpo não é o meu corpo, ele é composto por braço, perna, órgãos, sangue, enfim. É composto por várias coisas, é o meu corpo. Eu, a Thaís Godinho, que hoje trabalha com isso, também é composta por várias influências e vários caminhos e vários aprendizados que formaram a pessoa que eu sou hoje. E desde 2014, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sentia uma certa desconexão com alguns aspectos desse caminho. Eu não sabia identificar, na verdade, o que me incomodava, eu fui descobrindo aos pouquinhos, assim, e foi um processo de autoconhecimento muito legal. Algumas das coisas que me incomodavam, só para contextualizar vocês, tá? Por exemplo, quando eu ia fazer o treinamento em uma empresa, seja do GTD, seja do Vida Organizada, às vezes eu ia fazer uma palestra do meu livro Vida Organizada ou do meu livro Trabalho Organizado. Quando eu ia fazer essa palestra ou ia fazer um treinamento de GTD ou ia fazer um workshop de organização, assim, para secretárias, enfim, vários serviços que eu prestei nesses últimos 5, 6 anos. Eu sentia que acontecia muito, eu chegava no lugar, as pessoas me tratavam muito bem, como tratam realmente, assim, os prestadores de serviços, os consultores. Eu ministrava o curso ou a palestra, as pessoas saíam apaixonadas, vinham, tiravam foto comigo e tudo mais, mas eu não vi uma continuidade daquilo. Eu via só como mais um momento que a pessoa postava uma selfie no Instagram, sabe, falando que ela estava fazendo um curso de produtividade. Outra coisa também que eu senti nesses últimos anos é que eu me dediquei muito ao trabalho presencial. Então eu dedicava, acho que de verdade, 80 a 90% do meu esforço para organizar curso, para responder e-mails perguntando sobre material, sobre inscrição, para gerar nota fiscal, para fazer cadastro, para procurar sala, para procurar um melhor coffee break, para resolver problema. E tudo isso para você fazer um curso para uma sala de 10 a 25 pessoas, quando era uma sala grande. Fora a frustração de você agendar uma data e se mobilizar para ir viajar, por exemplo, para Salvador, fazer um curso lá, e aí as pessoas de Salvador que queriam fazer esse curso com você falavam, puxa, eu não vou poder no dia porque eu tá viajando, eu vou ter um casamento. E aí era uma frustração porque eu saía da minha casa, deixava o meu filho, deixava a minha família, deixava a minha rotina para me dedicar um fim de semana inteiro a esse curso. E não é só um fim de semana, sabe? A gente ficava praticamente 3 meses dedicado até o acontecimento do curso, e durante ali o acontecimento, a semana inteira, 2 dias antes, 2 dias depois, completamente tomada pela viagem, pela organização do curso em si. E eu percebi que eu tava atendendo poucas pessoas. Enquanto isso, né, o canal aqui foi crescendo no YouTube, o blog, a newsletter, que eu tenho um cadastro das pessoas no blog, o Instagram, todos os perfis, assim, foram crescendo. Por exemplo, aqui no YouTube a gente tá com quase 70 mil seguidores, 70 mil inscritos. No Instagram a gente tá quase batendo 100 mil inscritos. No Facebook a gente tem quase 400 mil pessoas seguindo a página do Vida Organizada. Eu cheguei em 2019 a fazer um curso em Portugal para atender essa demanda que as pessoas tinham, que elas queriam fazer um curso comigo e não conseguiam. Então eu percebi que eu tinha um esforço tremendo para esse trabalho presencial e eu não conseguia nem atender tantas pessoas quanto eu poderia. Então eu falei, poxa, eu deveria focar mais no online, sabe? Porque eu consigo atender melhor as pessoas, só que eu ainda não sabia exatamente como fazer isso da melhor maneira possível. Outra coisa também que começou a me gerar uma desconexão, assim, na coisa da produtividade, foi essa moda de coaching que gerou nos últimos anos. Então, assim, e de empreendedorismo, né? Parece que se você não for o super mega blaster fodão do rolê, se você não for focado em alta performance, se você não, né, partir pra action e você tem que, não pode ser devagar, tem que ser rápido, se você não tiver o Apple Watch, se você não tiver o último celular da última geração, se você não for o cara que acorda às 5 da manhã para ser mais produtivo enquanto os outros estão dormindo, você é um perdedor por natureza. Isso me dá ansiedade só de descrever esse cenário, sabe, gente? E nessa área que eu trabalho, da produtividade, tem isso
demais. Por outro lado, eu também via que as pessoas estavam ficando doentes, especialmente nesse trabalho corporativo que eu fiz durante tantos anos, as pessoas ficando obesas porque se alimentam mal, ficando estressadas, não dormem direito, ficam respondendo e-mail até tarde, ficam navegando no celular antes de dormir, o que prejudica muito o sono, acabam tendo insônia, e aí no dia seguinte tem que ficar tomando café. É um foco muito assim no desespero pela entrega, porque tem medo de ser mandado embora e também porque quer mostrar alta performance no trabalho. E aí fica cobrando as outras pessoas e fica mandando mensagem urgente. E essa coisa do celular e 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem que responder todo mundo. Ai, gente, isso tava me deixando assim aflita e eu não queria colaborar com esse mundo, eu não queria chegar numa empresa que pedia uma solução para isso, no sentido de queremos mudança, mas não queremos mudar, e dar o treinamento com toda a minha energia, me entregar para aquilo e a pessoa não querer implementar porque não vou mudar o meu jeito de ser. O que eu tô querendo dizer é que pra gente ter mudanças na nossa vida, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. E eu via que não era isso que estava rolando. E eu não era meu papel convencer ninguém do que fazer, do que seria melhor, porque cada um sabe o que é melhor para si. Cada um tem o seu momento também. Talvez se alguém me falasse isso alguns anos atrás, eu também não ia ver sentido, porque eu tava em outra vibe. E assim, a produtividade, ela te dá muito poder de realização, né? Para quem usa, por exemplo, eu sou apaixonada pelo método GTD. O GTD, ele não tem o foco em você fazer mais coisas, mas você consegue tanta agilidade implementando o método e as técnicas, né, que o David ensina pra gente, é que você acaba gerando mais tempo livre. E o grande negócio é que, acho que a grande armadilha é que esse tempo livre, muitas vezes a gente acaba preenchendo com outras coisas, porque você fala, poxa, se eu consigo fazer tudo isso em menos tempo, então agora eu consigo fazer aquele curso de francês que eu queria, antes eu não tinha tempo, agora eu consigo fazer academia que antes eu não tinha tempo, e no final das contas você acaba se sobrecarregando de novo com muitas coisas. Isso aconteceu comigo muitas vezes, eu sou uma pessoa meio agitada, meio cafezinho assim, eu acho, né? Acho que eu tô mudando, isso faz parte dessa mudança que eu tô compartilhando com vocês. Mas também eu vejo que nesses últimos anos eu tive que fazer isso, gente, porque eu vivo desse trabalho. Quando a gente começa a viver do nosso próprio trabalho, tem uma época, até a gente se estabelecer no mercado, tal, que a gente não pode falar não. A gente tem que aceitar trabalhos, porque a gente precisa do dinheiro. Então, assim, se eu falasse não para uma palestra que uma empresa estava me convidando, aquele dinheiro ia fazer falta para mim, para minha empresa, para nossa família. Então eu tinha que aceitar. Só que aí, à medida que a empresa vai crescendo e você vai se estabelecendo mais no mercado, você já começa a falar assim, não vale o quanto se paga, sabe? Esse esforço todo que eu tô fazendo de ficar longe do meu filho, de prejudicar minha saúde, sabe? Indo pra lá e pra cá, não tá valendo o quanto tá sendo pago. E aí também é perceber que dava pra eu investir meu esforço, meu tempo em outras iniciativas que demandavam esforço sim, mas não demandavam um sacrifício enorme a ponto de eu ter que me deslocar, de ficar viajando pro Brasil inteiro para fora para fazer algo. E eu podia dedicar mais tempo para aquilo que realmente importava. E assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Cada um com a sua abordagem. Eu tenho vários amigos famosos, outros não, que estão começando, que trabalham com organização e com produtividade, que tem outra abordagem e tá tudo bem. Eu acho que hoje em dia o grande negócio da internet é que você encontra uma pessoa com a qual você se identifica e aí você segue essa pessoa, não porque ela tá num patamar que você quer alcançar, talvez sim, mas não é isso, é porque você se identifica com ela. E tem pra todo mundo. Então, assim, ao contrário do que eu tô falando, tem muitas pessoas que falam sobre produtividade, super foco em alta performance, em fazer mais, em ser workaholic, em trabalhar de madrugada, em trabalhar enquanto os outros dormem. Então, você vai encontrar pessoas pra essa abordagem se é isso que você quer. Só que eu não combino com isso. Não é quem eu sou. Agora, entrando um pouquinho assim no aspecto pessoal, em 2017, eu precisei fazer uma cirurgia muito complexa, que foi uma cirurgia bariátrica. Por que eu precisei fazer essa cirurgia bariátrica? Eu tinha um problema no esôfago que se chama hérnia de hiato, que é basicamente, ele estava entortando. E aí eu sentia falta de ar, desmaiava, isso desde muito nova e eu não sabia o que eu tinha. Só que assim, juntando com muitas outras coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu fui ganhando peso, fui ficando péssima em termos de qualidade de vida, passei por vários
perrengues que me levaram a trabalhar com isso que eu trabalho hoje, né? E quando eu fui diagnosticada com essa hérnia de hiato, eu ia precisar fazer uma cirurgia. E a cirurgia é super agressiva, assim, se tiver algum médico você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas basicamente teria que fazer uma cirurgia pelo pescoço e corria o risco de prejudicar a minha voz. Como eu trabalho dando aula e criando conteúdo, eu não queria correr esse risco. A outra alternativa era fazer uma modalidade da cirurgia de redução do estômago conhecida como bypass, que é uma cirurgia que, bem em resumo e bem de maneira leiga, tá, gente? Corta a partezinha de cima do esôfago e corta a partezinha entre o estômago e o intestino e junta, né? Faz um negócio ali. Corta em dois momentos, que tem outros tipos de cirurgia bariátrica. Na gravidez, eu tive uma doença no final da gravidez chamada pré-eclâmpsia, que é uma pressão alta específica da gravidez, que pode levar à morte, ainda bem que não aconteceu, mas foi bem complicado no final da gravidez, a gente teve que antecipar o parto porque tinha risco de prejudicar o bebê, o Paul, né? E o que acontece é que depois que o Paul nasceu, eu continuei com essa pressão alta, eu virei hipertensa. E aí eu comecei a ganhar peso, foi bem complicado, assim, gente. Por fim, né, em 2017, quando chegou, em 2016, na verdade, que teve esse diagnóstico, e aí em 2017 eu faria essa cirurgia. E eu fiz então a cirurgia, ela é muito complexa, ela mexe com o corpo inteiro, não é só com o estômago, ela mexe com o seu metabolismo como um todo. E aí essa cirurgia me forçou a ter mais atenção com o meu corpo, porque eu não podia simplesmente comer qualquer coisa, eu tinha que gerenciar a minha energia muito bem, eu não podia ficar indo pra lá e pra cá, ficar trabalhando o dia inteiro num evento, porque aquilo ia prejudicar o meu nível de energia, eu podia desmaiar, podia ficar fraca. E eu tive meu período de adaptação durante a cirurgia, né, que foi ali em 2017, eu operei em abril, então ao longo de 2017 eu tive essa adaptação e no final de 2017 a gente teve uma complicação na família que a minha avó, ela tinha um problema na perna, osteoporose, ela já tinha operado 2 vezes e ela ia precisar fazer uma nova cirurgia, que ela tava com muita dor. E teve toda uma conversa na família que a gente não sabia se ela deveria operar ou não, porque já tinha um risco com questão de doença do coração e tal, e ela não aguentou, ela decidiu operar. Aí a gente na família super preocupada, a gente se mobilizou tudo pra ela operar, tudo. E nessa operação, ela teve que colocar uma prótese temporária para depois colocar a definitiva, e nesse processo ela pegou uma infecção muito forte, que acabou gerando uma infecção generalizada, e ela veio a falecer em abril de 2018, em maio, na verdade, né? Só que ali em abril, ela já tava... Era outra pessoa, gente. Eu nem quero começar a falar muito, que eu vou ficar emocionada de falar sobre isso. Mas assim, esse período no começo de 2018 foi bem difícil pra gente, porque a gente já tinha vindo morar mais próximo dela, pro Paul ficar mais próximo dela. Minha avó já era idosa, eu sabia que ela não ia ter tanto tempo de vida assim. Ela também estava preocupada comigo, depois da cirurgia ela queria ficar por perto. E aí ela operou no final do ano, né, de 2017, e ela ficou imobilizada, né, no começo de 2018, e aí ela passou por todos esses problemas, e eu tava trabalhando muito na época, porque era isso, eu tinha que correr atrás do tempo que eu fiquei parada depois da cirurgia, eu não conseguia, eu tinha um monte de compromissos já agendados que eu não podia cancelar, de cursos e tudo mais, e eu tinha começado meu mestrado também. E ali naquele momento eu sabia que eu tinha que contratar uma pessoa para me ajudar, e eu contratei, e foi maravilhoso. Ela começou a trabalhar no dia 7 de maio e 2 semanas depois a minha avó morreu. Ai, foi um período muito difícil pra mim, gente. A minha avó Eu morei com a minha avó durante muitos anos da minha vida depois da separação dos meus pais. Minha avó foi praticamente uma segunda mãe pra mim, e a morte dela mexeu comigo mais do que eu imaginava que mexeria, porque por eu ser budista, eu tenho uma relação um pouco diferenciada com a morte, assim. Quando meu pai morreu, em 2010, ele morreu de câncer 4 dias antes do Paul nascer, E eu tava já com aquela questão da hipertensão e tal. E quando meu pai morreu, foi uma relação diferente. Eu tava concentrada no nascimento do Paul, eu consegui lidar de uma maneira um pouco mais saudável, mentalmente, digamos assim. Claro que eu sinto muita falta dele, né? Nem tenho o que falar, mas quando a minha avó morreu, eu não soube administrar isso, gente. Eu não soube, eu fiquei em frangalhos durante muito tempo. Eu lembro que um colega nosso de trabalho me falou na época que no judaísmo, que é a religião dele, as pessoas ficam de luto pelo menos 1 ano.
E isso me marcou muito porque foi o tempo que durou o meu luto também. Eu fiquei durante quase um ano praticamente de luto e foi ladeira abaixo emocionalmente naquele ano, gente, em 2018. Eu considerei sair do mestrado porque eu não tinha cabeça pra nada, só que ao mesmo tempo o mestrado era a única coisa que me distraía da coisa toda, então eu resolvi manter e o meu professor orientador foi maravilhoso, que ele falou: Thaís, muitas pessoas no mestrado passaram por algo parecido, mas você é a única pessoa que eu conheço que não desistiu. E isso me deu muita força, assim, pra continuar na época. E aí eu continuei, mesmo aos trancos e barrancos, porque eu não tinha cabeça, gente. Eu não tinha cabeça. Isso em 2018. Daí veio o segundo semestre, 3 disciplinas no mestrado, muitos compromissos de trabalho. E no final do ano, no primeiro Natal sem a minha avó, então a minha avó que sempre organizava o Natal, a gente quis fazer uma grande festa aqui em casa pra ninguém ficar triste, meu tio não ficar triste, meu tio ele ficou devastado com a morte da minha avó, assim, claro, né? A gente fez uma festa de Natal e aí nessa festa de Natal a gente chamou a família inteira de todos os lados, né? Do lado do meu marido também, as minhas amigas, veio muita gente, foi muito gostoso. E aí nesse dia eu acho que eu acabei me distraindo e tudo mais e eu acho que eu engoli uma comida sem mastigar direito e aí eu tive um entalo pela primeira vez depois da minha cirurgia bariátrica. E na noite de Natal eu passei tão mal, que eu tive que ir pro pronto-socorro e passei a madrugada do dia 24 pro dia 25 no hospital. E sim, eu tive um entalo e o risco era de uma obstrução entre o estômago e o intestino delgado. E se confirmasse essa obstrução, eu ia ter que passar por uma cirurgia muito, muito delicada e de urgência. E poderia ficar internada, assim, um tempão, tinha uma série de riscos, era bem complicado, sabe, assim, várias pessoas que passaram por esse tipo de cirurgia chegaram a entrar em coma, enfim, não que eu pensasse no aspecto negativo, mas eu tava tão zoada já, gente, que assim, não tinha como você não pensar no pior, sabe? E aí eu fiquei mais de uma semana internada no hospital. Eu saí a tempo do ano novo e eu tava muito fraca e eu tinha acabado de fechar as inscrições pro meu curso Organiza-se em 2019, então eu tinha aula pra gravar e aula pra postar e uma viagem de férias marcada pro dia 2 de janeiro. Então assim, eu saí do hospital, gravei acho que umas 40 aulas pra conseguir viajar. E eu falei com o meu médico, eu falei assim, eu posso ir viajar? E se eu tiver que operar, a gente opera no final de janeiro? Ele fez exames, claro, pra poder me dar esse aval. Ele falou, vai descansar, descansa a cabeça, né? E, enfim, a gente foi viajar, a gente foi pra praia. A gente ia ficar 15 dias, não conseguimos ficar 15, a gente ficou uns 10 dias e acabou voltando, porque eu tava muito preocupada, eu chorava todos os dias, com medo de ter que operar de novo. Tava com medo de morrer, porque eu tive medo de morrer muitas vezes nesse processo todo, em vários momentos aí dos últimos anos. E eu tava com muito medo que acontecesse alguma coisa grave comigo e eu deixasse meu filho, deixasse meu marido, minha mãe, todo mundo, enfim. Por fim, eu voltei, a gente voltou, eu comecei a fazer alguns exames e o diagnóstico é que eu não ia precisar operar, não teve a tal obstrução, só que eu ia ter que mudar algumas coisas na minha alimentação. Uma coisa que eu mudei já em dezembro, assim, eu tinha parado de comer carne vermelha, porque não gostava, desde a cirurgia tinha mudado o meu paladar, eu não sentia mais vontade de comer carne vermelha, então eu tinha parado. E aí depois que eu tive esse lance da obstrução, eu também não tava conseguindo comer frango grelhado, por exemplo, porque tinha casquinha, né, ficava durinho, então não podia, eu só podia comer coisinhas bem leves, então eu comia mais peixe mesmo, e frango, só aquele frango de panela, que era bem molinho ou desfiado, né. E aí mesmo assim eu comecei a ficar enjoada e não comer mais, até o ponto que, como vocês já viram o vídeo aqui no canal, eu acabei fazendo minha transição pro veganismo. Só que antes disso, ali no final de janeiro, começo de fevereiro, eu comecei a me sentir muito mal, de novo, assim, do nada. Eu ia fazer uma viagem para Portugal no final de fevereiro, faz um ano. Exatamente, eu ia fazer uma viagem para Portugal para fazer um curso de GTD lá, eu tava super feliz, assim, foi muito estressante organizar um curso em outro continente, fazer pagamentos de sala, de coffee. Gente, foi realmente difícil, com o euro a R$5 praticamente. E a gente conseguiu, foi muito estressante, mas a gente conseguiu. E aí, uma semana antes de eu viajar, eu comecei a passar muito mal, nível assim, não queria ter que entrar em detalhes, mas
Eu não saía do banheiro, gente. Eu achava que eu tava com uma intoxicação alimentar fortíssima. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia fazer uma reunião, não conseguia ficar 15 minutos sem ter que sair correndo. Isso é horrível. E aí eu conversei com o meu médico e ele falou, meu Deus, e você vai viajar de novo? E nossa, você não pode cancelar? Eu falei, não posso, é viagem internacional, tá tudo pago, eu não tenho como cancelar. Eu só tenho que ficar bem até lá. Ele falou, bom, eu vou te dar um remédio, porque se for uma intoxicação alimentar, pode durar de 3 até, sei lá, 15 dias, então você tem que ir tomando um remédio para ir administrando, e para você ir viajar você toma esse outro remédio para você não passar mal no avião, beleza. Gente, eu fui viajar passando muito mal. Eu cheguei lá para dar o curso muito mal. Eu passei muito mal. Eu ia ficar 2 semanas em Portugal. E foi uma viagem, assim, tão legal em tantos aspectos, porque eu me identifiquei muito com o estilo de vida, com a qualidade de vida das pessoas em Portugal. As pessoas não eram estressadas. Era outro ritmo. E isso foi muito marcante pra mim, foi muito tocante pra mim. Eu nunca imaginei que eu teria essa coisa com Portugal, porque eu via todo mundo indo viajar pra Portugal. E eu falava, tem tanto brasileiro em Portugal, né? E agora eu entendo, é maravilhoso, sabe? Portugal, nossa, eu fiquei muito apaixonada. Só que eu ia ficar 2 semanas e depois que eu fiz o curso, eu simplesmente não aguentei. Eu tive que desembolsar mais uma vez, tirar dinheiro do meu bolso pra comprar uma passagem de última hora pra voltar pra São Paulo, porque eu tava com medo de passar mal real lá e tá sozinha, porque eu tava sozinha, eu fui sozinha. Por uma bênção do destino, quando eu cheguei no aeroporto, fui fazer meu check-in, eu tive um upgrade pra classe executiva, eu nunca tive condições de viajar de classe executiva, então foi maravilhoso. E assim, eu nem consegui curtir tanto, porque eu vim dormindo a viagem inteira de tão exausta fisicamente que eu tava e tudo, sabe? Eu lembro que teve um momento da viagem que eu caí em prantos, assim, chorando. Parecia que... Hoje eu sei que naquele momento eu tava começando um verdadeiro expurgo de tudo, da minha alma, do meu corpo, etc. Porque levou meses pra eu me recuperar, mas começou naquela época, há 1 ano. Assim, em resumo, tá, gente? Só pra vocês entenderem, eu passei mais ou menos uns 8 meses do meu ano de 2019 mal. E toda essa questão que não era intoxicação alimentar, não era verme, não era nada, eu cheguei a fazer exame pra saber se eu talvez tivesse câncer, e toda essa expectativa me deixou devastada, eu não conseguia parar de chorar, eu caí numa depressão, eu tive que voltar pra uma terapia intensa pra conseguir me restabelecer. E naquele momento, né, no ano passado, tinha entrado uma outra pessoa para trabalhar com a gente, que é a nossa sobrinha. Ela tinha entrado de vez assim para trabalhar com a gente e eu não conseguia nem ir pro escritório para dar atenção para ela. Eu não conseguia trabalhar. Eu acordava, eu mal conseguia descer as escadas da minha casa, me jogava no sofá e eu não tinha forças para levantar. Quem já faz a cirurgia bariátrica já tem que tomar muito cuidado com a absorção dos nutrientes, porque muda muito, né? Imagina nessa situação que eu tava. Gente, eu fiquei assim, sério, desidratada durante pelo menos uns 6 meses de 2019. 8 meses no total, assim, de ruim, sabe? Mas desidratada uns 6 meses. E aí a gente começou a fazer alguns exames de alergia e eu descobri então que eu tinha algumas alergias alimentares. A principal delas era com lactose. Uma alergia tão forte que até se tivesse lactose no medicamento, tipo, no anticoncepcional que eu tomava tinha lactose, eu tive que parar porque ele tava me fazendo mal. É um nível muito forte, assim, de alergia. E só de tirar a lactose eu já comecei a melhorar, mas não foi suficiente. E aí o que aconteceu foi que nessa viagem que eu fiz pra Portugal, eu fui lá conhecer a livraria mais antiga do mundo, que é a Livraria Bertrand, maravilhosa. Foi uma das coisas mais legais dessa viagem. E lá nessa livraria, olhando lá os livros e tudo mais, eu peguei um livro que chamou a atenção. Vou pegar ele pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse livro aqui, que se chama Mude de Horário, Mude de Vida, do Dr. Suhas Kishirsagar. E, na verdade, ele me chamou a atenção por essa capa linda, né, que fala das estações e dos ciclos lunares, enfim. E é os segredos da cronobiologia para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais energia e saúde. Eu comecei a ler ele na própria livraria e fiquei apaixonada. Falei, vou levar, não quero nem saber. E aí, o que eu descobri aqui, gente? Descobri que tudo que esse cara falava, eu já acreditava intuitivamente, digamos assim, muito ingenuinamente, porque eram coisas que eram naturais que eu me interessasse, que é essa questão da nossa conexão com a natureza. Eu tenho um senso de conexão muito forte com a natureza. Eu sempre senti isso. Quando eu era mais nova, eu fui atraída por
várias tradições de neopaganismo por conta disso. Eu adorava, mas acabei me afastando porque não era meu caminho, digamos assim. Eu me encontrei realmente no budismo, mas essa conexão com a natureza sempre foi muito forte. E aqui ele fala essencialmente da coisa do sono, da alimentação, e que existem biotipos. E em algum momento aqui ele fala que tudo que ele tá falando é de uma linguagem, esse foi um termo que eu aprendi recentemente para me referir a isso, que é a medicina indiana, que tem mais de 3.000 anos, chamada de Ayurveda. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu realmente nunca tinha ouvido falar, ou se eu ouvi falar não foi um termo que me chamou a atenção a ponto de eu anotar para pesquisar mais depois. E aí, nesse momento eu li e eu falei, eu quero saber mais sobre isso. Só que eu tava nesse momento da minha vida que eu tava mais preocupada em conseguir cumprir as coisas de trabalho, porque senão não entrava dinheiro, eu não conseguia pagar salário, não conseguia pagar sala, não conseguia fazer curso, do que me dedicar a um outro assunto, sabe? Então, assim, eu fui implementando algumas coisas, assim, de cara. Acho que a primeira coisa que eu implementei foi a questão de regularizar meu sono. Já daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas, enfim, tá? Só pra finalizar o assunto do livro, a Sextante publicou em português do Brasil esse ano o livro. A capa é bem parecida, só que o nome é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Então é bem parecida e eu comprei também pra ler essa versão em português do Brasil. Então, assim, você já pode comprar esse livro aqui no Brasil, ele é realmente muito maravilhoso, assim, eu recomendo demais, sabe, pra você ler. Aí, então, eu comecei a fazer essas mudanças, né, em primeiro lugar, essa questão do sono. Então, assim, não fiz todas as mudanças de cara, mas eu fui fazendo muito aos poucos, então eu fui ajustando o sono, porque uma coisa que eu sempre acreditei é que, não tem essa de melhor horário do dia pra fazer as coisas, você tem que achar o melhor horário pra você. Então, se você sente que você é notívago, você tem que alternar o seu horário, você pode dormir de dia. E, na verdade, não que isso esteja completamente errado, mas você não pode ignorar que existe uma relação muito profunda entre você como ser humano, que é um ser da natureza, é um animal, e a natureza em si, os ciclos da natureza em si. Então, a hora que o sol nasce, se põe, etc., tudo isso influencia no seu corpo. Então, se você quer aproveitar esse período da noite pra ter mais energia e fazer essas coisas, beleza, mas saiba o que isso tá fazendo com o seu corpo. E que acaba gerando insônia e outras coisas, né? E aí, assim, basicamente, gente, né, só pra resumir. Resumir, o vídeo já tá enorme, mas não tinha como não ser enorme, então obrigada pra quem tá vendo até aqui, de verdade, é importante. Mas eu descobri que eu tinha essa alergia alimentar, mas tinha tanta coisa errada, sabe? Assim, era questão do estilo de vida mesmo, então eu achava que tudo bem se eu dormisse mais tarde um dia e compensasse o sono no dia seguinte, ou então que por mais que eu ajustasse os horários pra acordar mais ou menos no mesmo horário, então se eu acordasse às 9, eu ia dormir à 1 da manhã, tava tudo bem. E no final das contas não tava tudo bem. Aí também a alimentação, né, descobri que eu tinha várias alergias, aí eu fui tirando o leite, depois eu tirei a carne, depois eu tirei ovo e tirei tudo de modo geral. Fui fazendo essa transição, né, na minha saúde, assim, aos poucos. Percebi que eu não tinha que ficar me forçando a fazer musculação na academia, sendo que é um negócio que eu não curto, e voltei a fazer um negócio que eu sei que eu amo, que é yoga. E, gente, no ano passado eu dei aula doente, assim, teve dia que eu tive que dar aula chapada de remédio, eu tomei 12 remédios num dia de curso, porque eu não queria cancelar o curso pela responsabilidade que eu tinha de ministrar o curso para aquelas pessoas, sabe assim? Enfim, com todas essas mudanças que eu fui implementando, em setembro, outubro eu já era outra pessoa. Então, para tentar resumir um pouquinho os aspectos que me resumem nessa outra pessoa que eu me tornei, eu falo do veganismo, eu falo da meditação, porque eu voltei a fazer o curso de formação de professores no Centro Budista, que eu tinha parado de frequentar o Centro Budista nesse turbilhão que aconteceu nos últimos anos, assim. Quando eu pisei de volta no Centro Budista, eu falei, caramba, por que eu saí daqui? Isso me faz tão bem. Voltar a praticar yoga. Eu parei de beber em dezembro, que era uma coisa que eu falava que eu queria fazer uma formação de sommelier, porque eu amava vinhos. E realmente amava, mas assim, não tava fazendo bem pro meu corpo, não acrescentava em nada, sabe assim? Então, em dezembro eu tomei a decisão de parar de beber e parei, me comprometi a nunca mais colocar um gole de álcool na minha vida. Mudei meu horário do sono, mudei a questão da comida, os horários da comida, comecei a preparar minha própria comida, isso faz muita diferença. Então, assim, só pra tentar resumir alguns dos vários pontos, tá? E aí, né, na semana passada eu tava em um evento de marketing, e nesses eventos você acaba conversando com muitas pessoas, e em poucos segundos você tem que responder quando as pessoas te perguntam o que você faz, qual que é o seu canal, você fala sobre o quê. Então foi um exercício bem interessante, porque eu tava num outro momento, não é sobre produtividade, não é sobre organização, e aí eu ficava, né,
Eu consegui definir o que eu fazia voltando ao grande propósito do Vida Organizada. E esse propósito é organização com foco em qualidade de vida. Engraçado como a resposta sempre está no propósito, né? A ideia que me veio para descrever esse momento atual da criação de conteúdo que eu estou fazendo, desse trabalho que eu faço, é pensar naquele hamster na rodinha, que ele fica correndo na rodinha, e que quando a gente fala em produtividade é muito esse hamster na rodinha, e eu quero quebrar essa rodinha. Eu quero... Saia da rodinha, hamster, sabe? É isso. Eu quero te ajudar a sair da rodinha do hamster. Esse é o meu foco. O foco é em qualidade de vida. E assim, mais uma vez, não me entenda mal, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de alta performance, não no sentido de, sabe, ficar trabalhando enquanto os outros dormem, não é esse ponto, mas tipo assim, por exemplo, se eu descubro um assunto que eu amo, eu quero me aprofundar naquele assunto, eu não me conformo de ficar ali na superfície, eu quero me aprofundar, eu quero ter alta performance naquele assunto. Quero fazer um mestrado? Pô, eu quero aproveitar legal esse mestrado, não é que eu vou me matar em busca da perfeição, não é isso, é a questão do aproveitamento, do mindfulness mesmo, sabe, de você curtir ali o que você tá, a sua jornada. E aí eu lembro que uma vez o David Allen, né, mais uma vez o David, ele falou num encontro para Master Trainers lá em Amsterdã, ele falou assim, como que a gente pode não fazer isso se isso é quem a gente é? E eu tomo essa frase pra vida como um todo, e eu acho que é exatamente isso, sabe? A pessoa que trabalha como criadora de conteúdo, como que ela pode compartilhar um conteúdo que não seja a essência dela? Não tem como, gente. Eu já faço isso, eu tenho Vida Organizada desde 2006. Se eu não fosse muito apaixonada por esse assunto, eu não estaria mais aqui. Se fosse pelo dinheiro, eu nem teria começado. Então não é esse o ponto, é um propósito muito maior. A gente vive num mundo doente e as pessoas precisam disso. Especialmente, né, mulheres que me acompanham. Eu sei que tem muitos homens e meninos que me acompanham também, e isso é muito legal, mas eu acho que mulheres, porque gera essa identificação. Porque eu sou mãe, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu faço coisas, então gera essa identificação. E eu acho que eu tenho um papel muito importante. Todas as vezes que eu pensei nesses meses que eu podia ter morrido, eu pensava assim, será que meu marido vai entrar lá no canal e vai postar um recado, olha pessoal, aconteceu isso e aquilo, ou no blog ele vai escrever. E eu fiquei pensando, poxa, quais são todas as coisas que eu queria compartilhar sobre isso que eu ainda não compartilhei? É nisso que eu quero focar. Então assim, gente, só pra vocês entenderem a minha vibe do momento, tá? Em 2020, eu não vou mais fazer cursos presenciais. Não é uma decisão definitiva, nenhuma mudança definitiva. No momento não será meu foco. Meu foco será no meu curso online, que é o do meu método, que tá acontecendo, Organize-se em 2020. Eu não vou mais ser a professora dos cursos presenciais de GTD. Eles continuam acontecendo pela Cal Daniel. Eu continuo incentivando fortemente que vocês façam, porque os instrutores são todos tão maravilhosos quanto, ou até melhores do que eu, então façam os cursos, eles são maravilhosos, continuem fazendo, o GTD é incrível, o GTD faz parte de quem eu sou muito grata ao GTD, ao David e ao Daniel por tudo que aconteceu na minha formação, e eu vou continuar falando de GTD aqui, contando a minha experiência para vocês, mas não só do GTD, de outros métodos que fazem parte de quem eu sou também. Bullet Journal, Fly Lady, Marie Kondo, Milagre da Manhã, do budismo, do Ayurveda agora, enfim, de tudo isso que compõe quem é a Thaís. Eu já tô num momento, gente, que assim, eu tenho 3 livros publicados, eu tenho um mestrado, eu tenho um método que eu criei abrigando o melhor de tudo que eu já aprendi. Só que o que eu ensino, a mensagem, o legado que eu quero deixar é de uma produtividade compassiva, é de um planejamento de vida que não foca só no futuro, mas em você viver bem o hoje, de ter uma vida com significado, de você organizar a sua casa, porque a sua casa é um espaço sagrado onde você vive e convive com as pessoas que você ama, e não porque você tem que fazer checklists de limpeza e limpar melhor o seu micro-ondas. Apesar disso ser muito legal também, mas não é exatamente o meu foco. Acima de tudo, o foco está em qualidade de vida, então a organização não é um fim, ela é um meio para a gente ter mais qualidade de vida, e aí todos esses assuntos estão relacionados nisso que eu falo aqui. Teve um dia que eu tava fazendo a minha aula de yoga e a gente tava fazendo uma prática que é muito comum no yoga, que chama Surya Namaskar, que é uma saudação ao sol, uma sequência de asanas assim que a gente faz. E a professora, ela falou uma coisa que me deu um insight no momento. Ela falou assim, a gente faz essa saudação ao sol
não é só o sol e tudo que ele representa, que é muito importante, mas é um novo dia de vida. A gente conseguiu levantar da cama e tá aqui. Olha que privilégio. E eu sempre pensei isso também, sabe? A minha vida tem sido, assim, um dia a dia de alinhamento e conexão muito louco. Sabe, eu fiquei real doente ano passado, gente. Eu fiquei real doente nos últimos anos, eu penso. E por tudo que eu passei, esse expurgo que eu tive durante uns 8 meses de 2019, de ficar passando mal, sabe? Assim, de colocar pra fora. Acho que foi um expurgo de alma mesmo, sabe? De muita coisa que eu não ia mais querer pra minha vida de modo geral. E foi de entender que eu tinha um estilo de vida que eu queria viver e eu fui fazendo esses ajustes, esses alinhamentos. Foi uma escolha que nasceu naquele dia, há 1 ano, quando eu entrei naquela livraria Bertrand em Lisboa e comprei o primeiro livro que eu li sobre a Ayurveda e descobri esse negócio que mudou minha vida. Sabe, eu comecei a me olhar com mais carinho e passei a implementar, não só para minha saúde, mas é um estilo de vida como um todo, que já estava muito alinhado ao que eu falava intuitivamente, sem ter esse embasamento teórico de 3.000 anos. Já falava com vida organizada. E assim, eu sei que esse estilo de vida não se adequa ao estilo de vida do mundo hoje, sabe? Mas tem uma frase do Krishnamurti, que é um hindu muito famoso, ele foi guru aí do Bruce Lee, enfim, que ele fala assim: não é sinal de saúde você estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. E é isso, realmente, e eu decidi colocar esses limites pra mim. Eu poderia ter morrido em vários momentos da minha vida nesses últimos anos, assim, e eu fiquei pensando, na última vez que eu saí do hospital e no dia que saiu o resultado lá do exame falando que eu não tinha câncer, eu fiquei pensando, cara, cada dia de vida é um dia extra. Cada dia de vida é um dia a mais que eu tô tendo a oportunidade de viver. Eu poderia ter morrido, poderia não estar mais aqui. Então eu não vou mais aceitar na minha vida coisas que não tenham sentido, que não me façam bem, que me prejudiquem os meus, que não tenham sentido mesmo. Então, a partir desse momento, que foi um momento que se resume a 1 ano mesmo, sabe? Que eu passei por essa profunda transformação, eu vejo as coisas de outra maneira. Então, assim, se tá tendo uma discussão, eu me distancio dessa discussão, eu nem consigo entrar nela, porque eu vejo que ela vai acabar daqui a 5 minutos e não adianta eu entrar e me alterar naquela discussão, eu vejo que ela não tem sentido. Sabe, eu entro no meu... Eu voltei a usar o WhatsApp, né, pela comodidade do dia a dia, pra falar com a minha mãe, com o meu marido e até com algumas coisas de trabalho, mas eu recebo uma média de 800 mensagens por dia, gente. Eu não tenho como responder isso, eu não vou ficar refém do celular, eu tenho outra relação com o WhatsApp hoje em dia. Eu recebo umas mensagens das pessoas desesperadas, tipo, pelo amor de Deus, você pode me mandar uma proposta comercial ainda hoje urgente nos próximos 20 minutos. E às vezes não dá tempo nem de eu ler a mensagem no tempo que a pessoa precisa, sabe? É um ritmo tão doentio e eu tô descolada disso, assim, no sentido de descolamento, sabe? Eu tô vivendo outro ritmo. Eu não abro mais mão da minha saúde, eu não fico bloqueando a minha agenda com compromissos que não tenham sentido pra mim. E não se trata de você ter uma vida restrita, cheia de regras. Pelo contrário, se trata de descobrir cada vez mais o que faz bem pra mim e trazer mais dessas coisas pra minha vida, trazer mais do que faz bem pra mim, pra minha vida, e tirar aquilo que faz mal. E quando você começa esse movimento, esse destralhar, que, né, é o que eu ensino, é o primeiro passo do meu método, não tem volta, porque você não admite mais ter na sua vida coisas que não façam mais sentido pra você. Eu tive a oportunidade de renascer, de recomeçar a minha vida de outro modo. Então eu considero de verdade que cada dia a mais que eu vivo é um dia extra aqui. Então esse dia ele tem que valer muito a pena. Então eu quero aproveitar esse dia para ser feliz, para amar muito as pessoas que estão ao meu lado, para ajudar os outros, para poder dar atenção para os meus alunos, para poder curtir muito todas as coisas que estão acontecendo nesse momento na minha vida. Meu foco de trabalho hoje está essencialmente no meu curso, no curso do meu método, que é Organiza-se em 2020. Eu tenho muitos alunos lá e estou apaixonada por esse curso, apaixonada pelo desenvolvimento desses alunos, buscando todos os dias melhorar
melhorar esse atendimento, esse desenvolvimento. Agora a gente tá desenvolvendo uma equipe de tutores, tá? Assim, eu tô completamente apaixonada por esse trabalho, sabe? E eu quero me dedicar cada vez mais a ele. E por outro lado, para todas as pessoas que não podem fazer esse curso, porque não podem pagar, porque não é o momento, porque não querem, eu quero criar muito conteúdo gratuito e é por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô criando vídeo todo dia aqui no canal, por isso que eu tô criando muito mais do que eu criava antes, porque agora eu quero me dedicar a isso. É Instagram, é Telegram, é YouTube, é blog, é tudo, porque em breve podcast também. É isso que eu quero fazer. Eu quero deixar esse legado. Eu tenho muitas coisas urgentes para falar pro mundo e eu quero falar. E não tem dia suficiente para falar, todos os dias eu tenho muita coisa para compartilhar e eu precisava falar isso para vocês, porque vocês fazem parte disso, desse momento de vida, de tudo que eu tô vivendo e eu quero compartilhar com vocês o que eu tô vivendo, porque vocês merecem saber. Vocês merecem ter uma contextualização dessas mudanças, porque elas vão se refletir em tudo que eu escrevo e compartilho e gravo aqui. Eu mudei e é claro que isso vai se refletir em todos os canais, inclusive aqui no YouTube e no blog, enfim, por isso que eu achei fundamental gravar esse vídeo. Queria agradecer de coração por você, em primeiro lugar, ter assistido esse vídeo até o final, que significa que você tá pelo menos interessado no que eu tô falando, então muito obrigada. E quero te fazer um convite a se inscrever no canal se você se identificou com isso que eu tô falando aqui e você acredita também que o mundo pode mudar, que a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente, que a gente não precisa viver na correria, que a gente não precisa se matar de fazer as coisas, que dá pra viver sim uma vida de alta performance no sentido de querer ter as coisas que gosta, que quer, mas sem sacrificar coisas importantes, vida, saúde, família, por conta disso, sabe? Você faz parte disso, você faz parte dessa construção. Então, muito obrigada.